Olá, povo de Deus! Hoje eu vim liberar um testemunho para você. Esse testemunho, na verdade, eu tinha esquecido dele, mas Deus, ele tocou profundamente no meu coração, né? Porque eu estava questionando para ele. Eu falei, Deus, eu acho tão bonito quando eu vejo nas redes sociais ou pessoas falando de testemunho de providência. Mas Deus, eu sei que o Senhor já fez muito na minha vida. Eu falei, eu sei que o Senhor tem muito ainda para fazer. Mas eu não lembro de um testemunho de providência que foi aquele, sabe, Deus, que eu falei, meu Deus, que providência é essa? E aí Deus, ele foi lá no fundo da minha alma, lá no fundo do meu coração, ele falou, mas você tem, e não é só esse, mas eu vou fazer você recordar desse. E aí ele foi me lembrando. E aí eu lembrei, né, que quando eu era criança, eu estava morando só eu e minha mãe, assim, nós estávamos passando por uma situação financeira muito complicada, né? Minha mãe solo e não tinha nada para comer em casa. Eu lembro que na verdade tinha bem pouco, eu acho que tinha um pouquinho só de comida. E aí eu fiz uma oração no profundo com Deus. Eu falei: "Deus, por favor, não deixe a gente morrer de fome. Minha mãe sofreu tanto, minha mãe é uma mulher guerreira. Minha mãe trabalhou dia e noite para nos sustentar e não é justo ela passar por isso, nem eu, papai." E eu lembro que eu fiz uma oração tão sincera, tão genuína para Deus, e aí eu fiquei, nossa Deus. E ali eu chorando, chegou uma prima em casa. Essa minha prima, ela chama Regiane. Ela chegou em casa naquele momento que eu estava triste, orando para Deus ali no quarto, sozinha, né? Na intimidade ali com Deus, no secreto. E aí ela chegou e acho que minha mãe comentou com ela que nós estávamos com pouca coisa para comer. E essa minha prima nos levou no supermercado aqui do meu bairro mesmo, supermercadinho bem antigo, e ela falou assim: "Pega esse carrinho e coloca tudo o que você quiser, tudo." Aí eu fiquei colocando um monte de coisa, mas eu lembro que naquela oração eu falei: "Deus, eu tô com tanta vontade de comer sucrilho, eu gosto tanto de sucrilho." Eu, no jeito de falar, eu sei que é a marca, né? Mas foi assim que eu falei pra Deus, tá, gente? E aí eu coloquei um sucrilho no carrinho, daquela marca mesmo que a gente gosta. E aí a minha mãe falou: "Não, filha, vamos pôr só coisa de arroz, feijão básico, porque ela já tá pagando." E ela falou, minha prima falou: "Não, coloque o que você quiser." E eu lembro que naquele dia, naquela época, ela fez uma compra muito grande, que hoje o valor se fosse ver o valor hoje não dava para fazer aquela compra, mas é um valor muito grande, foi muito alto. E aí desde aquele dia por diante, nunca mais faltou nada na minha casa. E aí o Deus tocou no meu coração e falou assim: "Viu que você também tem um testemunho de providência, de provisão do alto?" É que às vezes a gente esquece, é que às vezes a vida vai passando e vai vindo tantas coisas, tantas feridas, tantas marcas, e a gente esquece do que Deus já fez de bom nas nossas vidas. Então Deus, ele fez eu lembrar desse dia e eu chorei. Eu chorei porque às vezes nós somos tão ingratos, até com essas pessoas, até com a minha prima, talvez eu não agradeci o suficiente pelo que ela fez, e nem a Deus, porque foi Deus que tocou no coração dela, foi Deus que enviou ela naquele dia, e Deus ouviu minha oração sincera, uma oração de uma criança ali pura, né? E aí a gente fica só falando, só reclamando, mas a gente não consegue olhar o que Deus já fez lá atrás. Então esse testemunho é para isso, é para você olhar um pouco para trás, para você deixar um pouco a dor de hoje e ver o que Deus já fez para você, o que Deus já realizou na sua vida. E isso é muito importante, não só a gente pedir, mas a gente lembrar e a gente ser grato e agradecer a Deus e as pessoas que Ele colocou em nossas vidas. Amém? Então esse é o testemunho que eu quero contar para vocês hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus.